Você não está infeliz. Você apenas está esquecendo onde mora a felicidade. Você sente que a felicidade desapareceu da sua vida? Talvez você esteja enfrentando problemas, perdas, decepções, ou simplesmente aquela sensação de vazio que às vezes surge sem nenhuma explicação. Mas se eu te dissesse que você não é uma pessoa infeliz? E se a felicidade não tivesse ido embora, mas apenas estivesse escondida atrás das preocupações que estão ocupando a sua mente? Hoje eu quero fazer uma grande reflexão que pode mudar a forma como você enxerga a felicidade. Aqui é a Cris e essa é mais uma mensagem para fortalecer sua fé e encontrar sentido nos desafios da vida. A felicidade ela não foi embora. Muitas pessoas acreditam que são infelizes, mas existe uma diferença enorme entre estar infeliz e estar passando por momentos sem felicidade. Tudo na nossa vida é passageiro, as estações mudam, as flores desabrocham e depois murcham, os dias difíceis chegam e também eles vão embora. Eu mesma já passei por uma fase em que eu acreditava que nada dava certo. Então eu vou contar o que aconteceu comigo. Durante muitos e muitos anos, depois de casada, eu morei em casas alugadas. Na verdade, eram apartamentos e vivia mudando de um apartamento para outro, sempre com aquele sonho de um dia conseguir ter uma casa própria. E meu marido ganhava bem, mas algo acontecia que a gente não conseguia. E teve um determinado momento em que nós tínhamos boas condições, sim, de comprar o apartamento em que a gente morava, que estava alugado no momento, e a gente não conseguia, eram barreiras e mais barreiras na aprovação do financiamento, nada dava certo, e eu pensei, isso não é para mim, já estou conformada. Mas eu quero também abrir um parênteses aqui. A minha infelicidade não era total, era uma parte da minha vida que estava infeliz por causa desse motivo, que o meu sonho era ter uma casa própria e nada estava dando certo. Eu não quero dizer que o seu motivo é melhor ou é pior do que o meu. Cada um tem o seu, cada um tem seus motivos para passar por momentos difíceis, momentos infelizes, momentos em que a gente não consegue aquilo que a gente tanto luta, batalha e deseja. Enfim, meu marido ficou desempregado, ficamos aproximadamente um ano gastando aquele dinheiro de reserva que era justamente para comprar o apartamento que a gente tanto sonhava. E depois eu fiz uma reflexão, eu fiquei pensando, e se não tivesse aquele dinheiro? Sabe aquela velha história que fala assim, e se? Sempre tem algo por trás, algo que a espiritualidade prepara para a gente. Então não deu certo, ele ficou um ano desempregado e a gente gastando todo aquele dinheiro da reserva, enfim, chegamos ao fundo do poço. Quando de repente tivemos uma ideia de empreender no digital, a ideia deu muito certo. Ficamos muitos anos tendo excelentes resultados. Claro que nem isso durou para sempre, porque tudo na nossa vida é fase. E passamos por uma fase muito boa. Só que aí chegou um determinado momento que nós tínhamos que decidir: vamos agora comprar nossa casa? Sim ou não? Sim, vamos. E mesmo assim, eu morava lá em São Paulo, esse apartamento que a gente tanto queria não dava certo. Mesmo com dinheiro suficiente para comprar, não dava certo. Então, tive alguns acontecimentos com o falecimento da minha mãe, que morava conosco, e eu resolvi mudar. Falei, não quero mais ficar aqui, tudo lembra minha mãe, eu quero mudar, eu sinto dentro do meu coração que eu preciso virar essa página. E eu comecei a falar para o meu marido, olha, algo está me dizendo que o que a gente vai ter não é um apartamento, é uma casa. E ele dizia assim para mim, mas aqui, morar em casa, em São Paulo, no ABC, é muito perigoso.
A gente já conhece várias histórias de assaltos, etc. Você que está me assistindo sabe bem do que eu estou falando. Então a minha filha teve a ideia de conhecer um lugar no interior. Ela já estava noiva, já haviam vendido o apartamento que tinham dado a entrada para comprar na planta, e nem eu estava sabendo disso. E ela nos trouxe para conhecer um lugar incrível que nem eu sabia que existia no interior de São Paulo. Viemos, conhecemos, nos apaixonamos e foi, olha, eu te juro, por Deus, foi como um relógio. Tudo se encaixou, tudo deu tão certo que a gente conseguiu devolver apartamento alugado, 2 salas comerciais que estavam alugadas. Assim, foi tudo se encaixando tão bem que a espiritualidade trabalhou para que isso acontecesse. E nós conseguimos uma casa, que foi a minha primeira casa própria, mas infinitamente melhor do que aquele apartamento que a gente tanto sonhava. Hoje, olhando para trás, eu percebi que aquele período de dificuldade e infelicidade não definiu quem eu era. Era apenas uma fase. E talvez você também esteja vivendo apenas uma fase não tão boa. Nem tudo acontece no nosso tempo. Quando a gente deseja muito alguma coisa, queremos que aconteça imediatamente, para ontem. Mas Deus enxerga muito além do que conseguimos ver. Nós observamos apenas um pedaço do caminho. Ele enxerga a estrada inteira. Quantas vezes você já agradeceu por algo que não aconteceu? Quantas vezes alguma coisa que parecia uma perda acabou sendo uma proteção para você? Quando você pede algo com sinceridade, Deus escuta, mas a resposta nem sempre vem da forma que a gente quer, no momento que a gente quer, na velocidade que a gente quer. Porque o amor de Deus não funciona para satisfazer as vontades passageiras. Funciona para entregar aquilo que realmente precisamos. E se aquilo que você tanto queria ainda não aconteceu, talvez exista um propósito que você ainda não consegue enxergar. A felicidade mora nas pequenas coisas. Existe uma frase muito bonita que diz assim: quem não encontra felicidade no pouco, dificilmente encontrará no muito. Tenta observar mais a natureza, os passarinhos que cantam, as borboletas seguindo seu caminho, as flores que simplesmente florescem lindas. Jesus nos ensinou a observar a criação porque ela revela uma verdade profunda, a confiança. A natureza faz sua parte e permite que Deus cuide do restante. Nós também precisamos aprender a ter esse equilíbrio, trabalhar, lutar, sonhar, correr atrás, mas sem viver escravo da ansiedade. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas também bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu uma vida sem dificuldade. Ele prometeu que as dificuldades não teriam a última palavra, que não seria o fim. Por isso, se hoje você está passando por um momento difícil, lembre-se, você não é uma pessoa infeliz. Você apenas está atravessando uma fase. Continue fazendo a sua parte. Continue confiando, continue caminhando. Enquanto espera pelas grandes bênçãos, aprenda a enxergar pequenas, aquelas pequenininhas que já estão ao seu redor. Talvez a felicidade que você procura não esteja distante de você. Talvez ela esteja exatamente onde Deus colocou você hoje. Bom, se essa mensagem falou com seu coração, se inscreve aqui no canal Semeadora da Fé e ativa o sininho. Aqui você encontra mensagens para fortalecer a sua fé, encontra sentido nos desafios da vida e promove a sua evolução espiritual.